Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Na aula de hoje, nós vamos apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Também nós vamos assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Também, no final da aula, nós vamos enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2021, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no meu canal se você ainda não é subscrito. Esses slides que aparecem na vossa tela, você pode tê-los para estudar a Palavra de Deus conosco ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical no nosso site www.moldado.com é o endereço do site. Também no site nós temos os slides das lições bíblicas classe jovens. Vamos então iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo não só se dedicava em ensinar a igreja, mas procurar também, através da iluminação do Espírito Santo na sua vida, novos obreiros, novos vocacionados para então seguir com a obra de Deus enquanto ele plantava igrejas em outras cidades. E também para deixar, após sua partida para o céu, pessoas que continuassem a obra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 20, e o versículo de número 28. Olhai, pois, por vós mesmo e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Paulo, então, aqui chama a atenção dos vocacionados, a atenção dos novos obreiros, para que eles cuidassem da obra a qual o Espírito Santo lhes havia constituído, a Igreja de Cristo. E esse cuidado não se devia apenas em cuidar dos membros da igreja que estava sendo ensinada, mas também cuidar no sentido de deixar novos obreiros ali, preparar novos obreiros, novos colaboradores, novos cooperadores para cuidarem da igreja. No reino de Deus, diz a verdade prática, que a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. No caso, os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Paulo está orientando não só os obreiros daquela época, mas também a nós nos dias atuais, que nós devemos cuidar da obra de Deus não só no presente, não só olhando para aqueles que ali estão naquele momento, mas olhando para o futuro. Então, como nós podemos olhar para o futuro e para o sucesso da igreja depois de nossa partida,
depois de nós deixarmos de trabalhar, de cooperar na obra do Senhor, depois que nós formos, ou mesmo depois que já chegarmos os dias e já não conseguimos mais fazer o que fazíamos antes, de que forma nós podemos pensar no futuro e no sucesso da igreja? Preparando novos obreiros, preparando novos colaboradores, novos cooperadores, para que fiquem ali cuidando da obra do Senhor, dando seguimento na obra de Deus. Então é isso que nós vamos meditar durante este estudo da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 20, versículos 17 ao versículo 34. A introdução da nossa lição. Uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. Porque a primeira, claro, era plantar as igrejas. Antes evangelizar, depois plantar igrejas. E enquanto ele ensinava, enquanto ele discipulava, ele também pedia com certeza a ajuda do Espírito Santo para que ele fosse iluminado e encontrasse novos obreiros, novas pessoas vocacionadas para que o ajudassem a realizar a obra de Deus. Então, é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. O reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano, até porque o reino de Deus é muito maior do que o planejamento do homem nesta terra. O reino de Deus é muito maior do que as coisas materiais. Quando nós falamos em reino de Deus, nós falamos de coisas espirituais, de coisas eternas, e as coisas espirituais e eternas são muito maior do que as coisas terrenas. A obra de evangelização e o discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. Então a igreja sempre precisa de novos obreiros, e aqueles que estão à frente do trabalho, eles devem ensinar a igreja, discipular a igreja, dirigir, pastorear a igreja, sempre olhando, sempre buscando novos cooperadores, novos colaboradores, novos obreiros para ajudá-los na obra do Senhor e ficar ali no seu lugar quando ele não poder mais estar ali à frente do trabalho. O Senhor chama as antigas lideranças para cuidar das mais novas. Jesus disse no Evangelho, e descreveu Lucas no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. E aí ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então é nesse sentido que o obreiro, que é aquele que pastoreia uma igreja local, esteja sempre buscando, procurando, orando, buscando a ajuda do Espírito Santo para que seja ele iluminado a encontrar novos obreiros, novos colaboradores para a obra do Senhor. O legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Qual o legado que Paulo deixou para os obreiros nos dias atuais? Primeiro, a sua maneira de ensinar os novos vocacionados. Assim como Paulo ensinou, doutrinou e preparou novos vocacionados, nós também, como obreiros mais antigos na obra de Deus,
Eu já assim me considero mais antigo, porque já há mais de 30 anos a gente trabalha na obra do Senhor, a gente coopera na obra de Deus. Então nós devemos ensinar, procurar novos vocacionados, novas pessoas, e ensiná-los como devem eles trabalharem e realizar com sucesso a obra de Deus. Outra coisa, Paulo deixou seu legado doutrinário para novos obreiros, seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Paulo não só cuidava da igreja, mas cuidava também doutrinar outros obreiros, novos vocacionados, para também ensinar a igreja como ele ensinava. O primeiro tópico da nossa lição diz que Éfeso foi o ponto de aprendizado dos vocacionados. O primeiro item, o ponto de partida. Sabemos que em Éfeso, Paulo permaneceu mais tempo do que na Antioquia. Ele permaneceu ali em Éfeso mais de 3 anos, na Antioquia mais de 1 ano apenas. Então ali ele deu o ponto de partida enviando esta carta circular. Esta carta deveria passar por todas as congregações, por todas as igrejas as quais ele estava plantando. Essas igrejas deveriam então ensinar tanto a igreja quanto os novos vocacionados aquilo que ele ensinava. Então, em Éfeso, ele encontrou um local estratégico para formar novos discípulos. O apóstolo precisava de obreiros vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia. E então, Éfeso foi o ponto de partida, onde dali ele preparava, ele falava com os seus colaboradores que estavam nas congregações para que buscassem outros obreiros, para que ensinassem outros obreiros, para que doutrinassem outros obreiros, para que os ajudasse nesta obra que ele realizava. Então a preparação de novos líderes garantia o sucesso da igreja, que continuaria a crescer. Então, como a igreja, o reino de Deus, vai ter sucesso? Quando nós buscarmos a preparar obreiros vocacionados para realizar a obra de Deus. Precisamos então cuidar dessas novas vocações. O item de número 2 do primeiro tópico, Paulo e o despertamento de novas vocações. O Senhor fez de Paulo um ministro internacional. Então, por ele ser um ministro internacional que plantava a igreja em todas as cidades, em todos os continentes, plantando igreja, ensinando, doutrinando, discipulando, fazendo obreiros para a obra de Deus, ele então se tornou uma inspiração. O apóstolo Paulo formou colaboradores vocacionados para ajudá-lo nesta grande comissão de levar as boas novas aos gentios. Então, qual era o foco do apóstolo Paulo em formar novos vocacionados? Continuarem evangelizando, continuarem plantando igreja, continuarem discipulando e assim fazendo crescer a obra de Deus com sucesso. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópater, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros colaboradores, cooperadores. Se nós lemos a carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 16, nós vamos ver ali muitos que ajudaram Paulo a realizar a obra de Deus.
essas pessoas recebiam o ensino diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações enquanto ele ensinava, enquanto ele doutrinava, enquanto ele pastoreava, enquanto ele evangelizava. Ele ia então despertando novas vocações. Assim, nós também, como obreiros na casa de Deus, como responsáveis pelo ministério que o Senhor nos concedeu, devemos despertar nos novos vocacionados uma intenção de trabalhar com amor na obra de Deus. Então vamos procurarmos então sermos obreiros a cada dia melhor, com mais sucesso, buscando o poder de Deus na nossa vida, para que então formamos obreiros através dos nossos exemplos da nossa vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O terceiro item, Paulo, um mestre inspirado. Em Gálatas capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo aqui ele aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Paulo recebia revelações do próprio Senhor. Assim ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. Então, enquanto ele ensinava, enquanto ele evangelizava, ele despertava nos novos vocacionados o interesse de trabalharem, de realizarem a obra de Deus, assim como ele fazia. E ele aproveitou essa oportunidade. Quando ele estava ensinando e plantando igreja, ele aproveitou essa oportunidade dos seus filhos na fé, que poderiam crescer vendo o seu exemplo de evangelizador, de discipulador, de plantador de igrejas. Paulo reunia os vocacionados para lhes dar instruções como pastorear igrejas locais. Ele escreveu 3 epístolas denominadas cartas pastorais, 2 cartas a Timóteo e 1 a Tito. Então, nestas cartas é que nós somos instruídos como falar com pessoas de diversas faixas etárias em uma igreja local. Então, ele reunia e ensinava. Enquanto ele ensinava, ele despertava o interesse de novos obreiros. Assim como nos dias atuais, nós devemos ensinar essas cartas pastorais e despertar novos vocacionados para o trabalho da obra de Deus. Nas cartas há instruções como pastorear uma igreja, como falar com diversas pessoas de uma igreja local segundo as suas faixas etárias. As crianças, elas devem ver em nós e nós devemos despertar nas crianças o interesse de ser um obreiro, de ser um trabalhador na obra de Deus. Devemos despertar também nos adolescentes, nos jovens, em todos aqueles que estão chegando para Cristo, para que trabalhem na obra do Senhor. Então, por isso Paulo, ele nos ensina como nós devemos lidar com cada faixa etária, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os novos casais, as novas famílias, enfim, com todas as pessoas. De que forma nós devemos tratá-los, como nós devemos pastoreá-los. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso, depende do nosso cuidado, depende do nosso zelo
precisamos olhar para uma igreja no presente, mas sempre com uma visão no futuro. Ou seja, um dia eu vou sair daqui, eu vou deixar o pastorado, eu vou mudar para uma outra cidade, eu vou sair daqui, ou eu vou passar para o Senhor, e quem vai ficar no meu lugar? Quem vai pastorear essa igreja? Quem vai ser os novos cooperadores, os novos colaboradores que ficarem aqui? Então Paulo pastoreava a igreja presente olhando para o futuro, e assim também nós devemos ser. O segundo tópico da nossa lição: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Qual era o seu legado que ele estava deixando para os novos líderes? E aqui ele vai deixar uma advertência a respeito dos judaizantes e também dos gnósticos. Então, Paulo ensinava como os obreiros deveriam lidar com aqueles que pregavam, com aqueles que ensinavam e que queriam entrar no meio dos crentes ali, ensinando a viver uma vida segundo as suas tradições, segundo as suas ideias, segundo os seus pensamentos, segundo as suas regras, normas e leis, e também os gnósticos, que traziam uma filosofia que contrariava os ensinos bíblicos e queriam penetrar na igreja com esses ensinos. E quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram judeus que não aceitavam a liberdade cristã dos gentios e pregavam que para serem salvos deveriam obedecerem à lei de Moisés e não a Cristo. Segundo eles, Cristo, Jesus, não salvava ninguém, era apenas um profeta que ali apareceu. Mas sim, deveriam ser obedientes à lei de Moisés se quisessem serem salvos. Então, segundo os judaizantes, para ser salvo é necessário alguns aspectos. Eles queriam que aqueles que queriam ser salvos deveriam viver a prática da circuncisão, deveriam guardar o sábado judaico, deveriam viver em observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, podemos ler aqui, diz assim, Paulo vai dizer aqui: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, vocês querem seguir outro evangelho? Aqui, a graça de Deus lhe dá condições de você ir para o céu. Ir para o céu sem viverem uma vida de prática de lei. Mas a graça de Deus, ela é espontânea. A graça de Deus, ela é misericordiosa, ela é amorosa. E diz Paulo no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornarem o evangelho de Cristo. Quantos hoje existem que quer transtornar o evangelho, que quer colocar confusão na vida daquele que recebeu Jesus como Salvador da sua alma, mas querem tirar o evangelho das suas mentes e implantar na sua vida, no seu coração, a tradição, observâncias da lei mosaica para serem salvos. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja maldito, seja
anátema. Então, amados irmãos, nós que trabalhamos na obra de Deus, devemos sempre estar observando, aqueles que estão contra a graça, contra a misericórdia de Deus, contra o amor de Deus, trazendo para a igreja filosofias, trazendo para a igreja ideias, pensamentos, regras humanas que não podem salvar o homem. Então, Paulo, ainda quando ele escreve aos Efésios capítulo 2 e versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos. Então é pela graça que o homem é salvo. Agora, quem eram os gnósticos? Havia cristãos que eram adeptos do gnosticismo, dessa filosofia que trazia para a igreja um ensino que, observando, que ouvindo, sem um conhecimento do que é o evangelho, acabavam acreditando nessa filosofia, e muitos cristãos estavam sendo enganados, como existem cristãos hoje sendo enganados por este pensamento, por essa ideia herética, por essa filosofia herética. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, e esses elementos corrompiam a sã doutrina, corrompiam o ensino que o apóstolo Paulo dava aos cristãos. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Paulo pregava o evangelho cheio de graça, eram boas notícias, eram salvação através da misericórdia e do amor de Deus, não através de regras, de normas, de pensamentos e de ideias humanas. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. E por quê? Para eles, o espírito era mais importante do que o corpo. Eles ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Então, segundo eles, podia fazer com o corpo o que quisessem, podia prostituir-se com o corpo, podiam fazer o que quisessem fazer, porque o espírito era mais importante. Então, da implicação desse ensino, resultava então a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. A graça é o favor imerecível, ou seja, nós não merecíamos, mas o Senhor nos concedeu esta oportunidade de o homem arrepender-se dos seus pecados, convertendo-se a Cristo, procurando andar no caminho de Cristo. Então, com certeza, ele precisa ser uma pessoa santa, ou seja, separada do pecado. E claro, nós temos disciplinas espirituais que devem ser obedecidas para que possamos alcançar a salvação através da graça que o Senhor nos concedeu. Então o apóstolo Paulo vai refutar esse falso evangelho. Ele vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é todo o nosso corpo, toda a nossa alma, o nosso espírito devem serem santos para Deus, devem ser separados para Deus. Tem valor para Deus o nosso corpo, porque é com o corpo que nós demonstramos às pessoas que nós servimos a Deus, é com nossas ações, é com o nosso falar, é com o nosso comportamento cristão, é com a nossa vida diante de Deus.
falando, se comportando, andando em si, enfim, as nossas atitudes com o nosso corpo vai demonstrar que o nosso espírito adora a Deus, vai demonstrar que a nossa alma está cheia de Deus. Então é preciso nós nos santificar em tudo, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Então, qual é o legado de Paulo para nós? Não banalizar a maravilhosa graça de Deus, tudo aquilo que excede a graça, né? Ou tudo aquilo que não chega a ser a graça, que todas as ideias humanas, pensamentos humanos, filosofias, regras e normas humanas banaliza a graça de Deus, porque nós só alcançamos a graça de Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossos pecados. Então os nossos olhos devem estar fitos na cruz de Cristo, na palavra de Cristo, nos ensinos de Cristo. Enfim, Jesus nos ensinou, e é para os seus ensinos que nós devemos olhar. Paulo ensinou o que Jesus ensinou. Os apóstolos ensinaram o que Jesus ensinou. A igreja primitiva andou conforme os ensinos de Cristo. Então nós temos na Bíblia Sagrada os ensinos que nos levam ao céu. Essa é a graça de Deus. O compromisso de Paulo com o Senhor é o segundo item do segundo tópico. Qual era o compromisso de Paulo com o Senhor? O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé. Ele também se preocupava em viver de maneira coerente com o que ensinava. Então, o que ele pregava era o que ele vivia. O que ele ensinava era o que ele vivia. Os falsos ensinos eram então ensinados através de Paulo, o que eram os falsos ensinos, mas ele ensinava como viver corretamente em Cristo, contradizendo os falsos ensinos. Nós vivemos uma vida em Cristo, viver essa vida em Cristo, andar conforme Jesus nos ensina, a nossa vida em Cristo, em todos os lugares, em meio da nossa família, na sociedade, do nosso trabalho, por onde nós andarmos, a nossa vida em Cristo vai contradizer falsos ensinos. Então Paulo se preocupava em viver de maneira coerente com aquilo que ele ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Então, qual é o seu foco? Não é Cristo? Qual é o seu foco? Não é a salvação? Então, ande conforme Cristo. Ande para alcançar a salvação. Não perca este foco. Nada pode nos tirar deste amor que Deus nos deu. Nada pode nos tirar do caminho em que Cristo nos ensinou. Agir assim é viver numa... Se você age desta forma, você vive uma profunda incoerência, em uma confusão espiritual, não sabendo por qual caminho você deve andar. Se você deve estar olhando para Cristo ou olhando para as ideias humanas, você está olhando para Cristo ou para as regras, para as filosofias, para as ideologias de homens? Para quem você está olhando? Então, se você estiver olhando para Cristo, ande conforme Cristo, ande conforme os seus ensinos, ande conforme a sua palavra.
É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. O terceiro tópico diz: Paulo apela aos líderes. O primeiro item, sobre o desprendimento dos obreiros para realizar a obra de Deus. Todo obreiro que quer realizar a obra de Deus, que quer ter um sucesso ministerial, ele precisa desprender-se daquilo que tira esse foco de ser um obreiro cheio de sucesso na obra de Deus. O apóstolo então fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Ele deve se desapegar das coisas materiais ou de tudo aquilo que tira o foco, que tira ele de realizar bem a obra de Deus. O versículo 24, claro, da nossa leitura em classe, mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Um obreiro avarento, um obreiro cobiçoso, ganancioso, invejoso, como ele vai pregar contra essas coisas que são materiais, que são terrenas, se ele não vive isso? Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. O nosso foco deve ser conforme Cristo ensinou, deve ser conforme Cristo viveu. E de que forma Cristo viveu? Humildemente, na simplicidade. Jesus viveu assim, nos ensinando como ser obreiros. Jesus é o exemplo de obreiros para nós, de trabalhadores da obra de Deus. Então, lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Não era em todos os lugares que o apóstolo Paulo tinha lá o seu salário. Há lugares que ele precisava trabalhar para ter o seu sustento, para ter a sua renda, para ter o seu dinheiro, para não ser pesado àquela igreja, àquela congregação. Então ele procurava trabalhar. Será que todos os obreiros nos dias de hoje vivem de uma forma exemplar, assim como Paulo viveu, não procurando ser pesado à igreja? Sobre o cuidado pessoal do obreiro, isso aqui também é muito interessante. Ter cuidado pessoal. Não basta ser um líder espiritual exemplar. Precisamos cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós. Cuidar da nossa saúde. Cuidar do nosso corpo. Cuidar como nós estamos vivendo. O obreiro precisa se cuidar para cuidar da casa de Deus. Como eu quero cuidar da casa de Deus vivendo sem cuidar da minha vida pessoal? Ora, se eu não cuido da minha vida pessoal, se eu não cuido como está o meu nome na praça, por onde eu for, como está o meu nome, o que as pessoas dizem de mim, eu devo ter todo esse cuidado. Olhar entre os ombros para ouvir ou para ver o que as pessoas veem em mim ou falam de mim. Ter cuidado também com a minha saúde. Ter cuidado com o meu comportamento diante das pessoas, aquilo que eu falo, com as minhas atitudes, com as minhas ações. Então eu preciso cuidar assim da minha vida pessoal para poder cuidar da igreja que o Senhor colocou a minha responsabilidade. Então o versículo 28 da nossa leitura bíblica em classe diz: olhai,
pois, por vós mesmos. Não somos super-heróis e nem intocáveis, somos como todos os humanos. Somos imperfeitos, porém buscando viver uma vida que agrada a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou seja, nós não somos intocáveis. Somos como todos os humanos. Agora, por isso eu devo cuidar da minha vida pessoal. Por isso eu devo cuidar da minha saúde. Por isso eu devo cuidar de todas as coisas, para que eu possa viver o melhor possível para Deus, para que seja então o exemplo do rebanho que está sobre a minha responsabilidade. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito, como já dissemos. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, pela sua saúde emocional e pela sua saúde espiritual. Então, a nossa saúde física vai nos ajudar a nós trabalharmos na obra de Deus. A nossa saúde emocional, cuidar para nós não agirmos como crianças não ensinadas ainda. Nós não podemos ser meninos na fé mais, o tempo de menino já passou. Nós temos que cuidar dos meninos que estão chegando na igreja. Então o menino espiritual, ele age pelas emoções e não fazem um filtro das razões. Então, às vezes, nós agimos pela nossa emoção. E nós não podemos agir pela emoção. Temos que ver a razão para nós agirmos, para nós tomarmos atitudes diante de uma igreja. Então, assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Também a minha saúde espiritual vai ajudar a igreja. Quanto mais eu tiver saúde espiritual, mais eu vou passar para a igreja um ensino de qualidade, um cuidado de qualidade, um pastorear a igreja com qualidade, e a igreja vai ter sucesso, porque eu tenho uma vida espiritual saudável, e a igreja está vendo tudo isso. Então, portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. O terceiro item diz sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. É outro cuidado que o pastor de uma igreja deve ter. Lobos cruéis. Onde eles estão? No rebanho. Temos aqui essa imagem desta ovelha. Veja aqui esta ovelha, mas tem aqui uma cara de lobo. Uma ovelha com cara de lobo. Onde eles estão? No seio da igreja, procurando colocar no coração e na mente dos salvos confusão. São espíritos enganadores, são espíritos satânicos que às vezes infiltram na igreja para tirar a salvação daqueles que procuram viver uma vida com Deus. Então a metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. E por isso Paulo dá essa orientação na carta que ele escreve à igreja que estava na Galácia, aos Gálatas. Então esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Por quê? Porque eles queriam que a igreja, queriam que aquelas pessoas que estavam ali seguindo a Cristo vivessem as suas tradições, os seus ensinos, as suas doutrinas, as suas filosofias, as suas ideologias. Então eles estavam
destituídos da misericórdia e do amor de Deus, porque a misericórdia e o amor de Deus não tem base nenhuma em ensinos humanos, em doutrinas humanas, em filosofias humanas, em ideologias humanas. A base para ser salvo é arrependimento, é perdoar, é viver uma vida humilde e simples, assim como Cristo viveu. Nesse sentido, o apóstolo convoca então os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, fazendo o quê? Ensinando essa ovelha e protegendo elas. Proteger aqui, ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade, ensinar o que está escrito, ensinar a mensagem que Jesus nos ordenou para ensinar. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Os pastores, líderes de igrejas locais também devem estar atentos quanto a isso. Porque eles estão por aí, batendo nas portas, convidando as pessoas que parece, nos seus convites, parece ensinos maravilhosos, parece uma mensagem maravilhosa, parece doutrinas boas, mas não é. Não são. Porque o que é palavra boa, o que é mensagem certa, o que é aquilo que Cristo nos ensinou, está na Bíblia Sagrada e não naquilo que o homem pensa, naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina sem ter nenhuma base bíblica. Então devemos estar atentos quanto a isso. São predadores, são lobos, são espíritos enganadores, ensinando uma mentira que parece ser verdade. Parece ter fundamento, mas não tem nenhuma base na palavra de Deus. Então precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. A sua vida pode ser um fracasso, isso vai depender do que você valoriza. O que você está valorizando? Quando você valoriza os bens desta terra, então nós vamos ter decepções, vamos sofrer angústias, vamos sofrer tristezas, então julgaremos que somos um fracasso. Porque nós estamos valorizando as coisas da terra, as coisas terrenas. Mas se nós priorizarmos os valores eternos, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo às vezes nós sofrendo, mas aprendendo, tendo aflições, mas aprendendo, porque nós tiramos dos sofrimentos lições que o Senhor nos dá, tiramos das aflições lições que o Senhor também nos dá. Tiramos às vezes de batalhas não ganhas lições que o Senhor nos concede. Mas por quê? Porque nós estamos priorizando as coisas externas. Aí nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Disposição é uma qualidade necessária a qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus. Veja que Paulo era uma pessoa disposta. Ele se dispôs a realizar a obra de Deus. Quando nós nos dispomos a realizar a obra de Deus, nós temos um foco. E este foco é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada pode nos tirar deste caminho. Nada pode nos tirar deste foco. Então, a meta mais importante de sua vida era falar aos outros a respeito de Cristo. Então não é de admirar que Paulo tenha sido o maior missionário cristão, porque a sua vida estava doada a Cristo, a sua mensagem era Cristo, os seus ensinos era Cristo, o seu viver era Cristo, ele dava exemplos conforme os exemplos que Cristo deixou.
Que Deus abençoe sua vida e sua casa e também a sua família. Hoje nós aprendemos que a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Quando Paulo ele ensinou os obreiros, ele está também ensinando nós como nós ensinar a igreja, como nós despertar na vida daqueles que estão chegando, dos novos vocacionados, uma vida de exemplo de Cristo. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores, seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus, são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. O que vão dizer depois que você sair, ou quando você deixar de liderar uma congregação e sair para realizar um novo trabalho? O que a igreja vai dizer de você naquela congregação? O que a igreja vai falar de você naquele local em que você esteve ali há alguns anos? Será que você vai deixar um marco ali, um exemplo ali de que você ensinou o que Cristo ensinou, que você viveu o que Cristo viveu, de que você pensou o que Cristo pensou e colocou em prática a obra do Senhor, assim como Cristo também colocou em prática a obra do Pai? É tempo de desenvolver novas vocações. Os novos obreiros estão chegando. Os novos vocacionados estão por aí. Mas nós, se não olharmos com uma visão para o futuro, se não olharmos com uma visão em uma igreja que tenha sucesso mais à frente, então o que nós estamos fazendo como líderes de uma igreja? Estamos olhando só para o presente? Está errado. Precisamos cuidar da igreja presente, olhando para uma igreja no futuro e uma igreja com sucesso. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.